Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma aula tratando sobre essas razões trigonométricas. Bom, pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar a ideia do cosseno de um ângulo alfa, certo? Diferentemente da razão do seno que foi trabalhado na aula anterior. Bom, observe aqui o seguinte, olha. Nós temos aqui os lados prolongados desse triângulo ABC e ele vai formando outros triângulos, certo? Ou seja, triângulos semelhantes. Agora observe o seguinte, vou apresentar aqui para vocês os seguintes segmentos e as proporções. O segmento AB, nós temos aqui, ó, o segmento AB, certo? Está para o segmento AC. Assim como o segmento AD, então observe aqui, o segmento AD está para o segmento AE, certo? Segmento AE. Assim como o segmento AF está para o segmento AG, tranquilo? Assim como o segmento AH está para o segmento AI. Nesse caso, esses segmentos, pessoal, terão aqui a mesma constante K, a mesma razão. Bom, então o cosseno de um ângulo agudo alfa, em um triângulo retângulo qualquer, é a razão, certo? Ou seja, o cosseno de um ângulo agudo alfa é a razão da medida, certo? Medida do cateto adjacente a esse ângulo, certo? Adjacente a esse ângulo, sobre, pessoal, a medida da hipotenusa. Então, vou colocar aqui uma reta aqui para a gente observar bem. Então, esse aqui é o cosseno de um ângulo, certo? Então, sobre a medida da hipotenusa, pessoal, aqui, ó, da hipotenusa, tranquilo? Essa aqui é a razão trigonométrica do cosseno, certo? Então, nós vamos aplicar essa razãozinha aqui para as questões que querem descobrir o cosseno. Então, observa aqui, olha, alfa está aqui, certo? Alfa está aqui. Então, esse ângulo aqui é o ângulo adjacente a alfa e aqui hipotenusa. Ângulo adjacente a alfa e aqui hipotenusa, certo? Ok? Então, o ângulo adjacente é aquele ângulo que está ao lado. E a hipotenusa é essa reta aqui. No caso, o cateto adjacente seria esse segmento desse triângulo pequenininho. E assim dos demais triângulos, ok? Bom, nesse caso aqui, vamos dar um exemplo aqui. Essa questão também se encontra no nosso livro, na página 43. Bom, observa o seguinte, ele quer saber o valor de y, certo, pessoal? Observa o seguinte, em relação ao ângulo beta, sabendo que beta é igual a 3/5, olha, em relação ao ângulo beta, nós temos cateto adjacente e nós temos a hipotenusa que está oposta ao ângulo de 90 graus. Olha, então nós temos hipotenusa e cateto adjacente, não temos o cateto oposto. Que razão trigonométrica é essa? É justamente essa daqui, pessoal, ó, de olho nessa daqui, olha. É a razão trigonométrica que nos dá o cosseno. Então, nós temos cosseno de beta é igual à medida do cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é 15. Olha aí, tranquilo? Quem é beta? Beta é 3/5. Então, substituindo aqui, nós temos 3/5 é igual a y sobre 15, certo? Então, 5 vezes y totaliza 5y, igual 3 vezes 15 totaliza para a gente 45. Y é igual a 45 dividido por 5, portanto, y é igual a 9. Tá aí o valor de y, pessoal, já aplicando uma razãozinha trigonométrica aí. Então, você vai olhar para a figura e vai observar se a razão apresentada é seno ou cosseno. Então, a razão trigonométrica do seno é igual à medida do cateto oposto sobre hipotenusa. E a medida trigonométrica da razão do cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aula, pessoal. Confiando em Deus.